Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirol. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 20 de junho. Glória a Deus. A nossa palavra-chave é estações. E a nossa leitura bíblica está lá em Atos, capítulo 8. Vamos lá, vamos começar? A paz, meu povo, bom dia. Atos 8. Saulo persegue a igreja. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastavam homens e mulheres, lançando-os na prisão. Felipe prega em Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos gritando em alta voz, de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Simão, o mago. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, deixavam o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos que davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus chamado grande poder. Dava atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais, grandes milagres praticados. Pedro e João em Samaria. Quando os apóstolos estavam em Jerusalém, ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus. Enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro dizendo: deem também a mim este poder para que as pessoas sobre a qual eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe por esse intento no seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e presa em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho, pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Filipe e o eunuco.
Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe levantou e foi. Havia um etíope eunuco alto, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o superintendente de todos o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E, sentado na carruagem, vinha lendo profecias de Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca na sua humilhação, nem negaram a justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou e, começando com a passagem da escritura, anunciou a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito você crer de todo o seu coração? É lícito se você crer de todo o seu coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, o eunuco, e não o viu mais. Este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto. Seguindo a viagem, evangelizava todos a cidade, até chegar em Cesareia. Glória a Deus. Agora vamos para o devocional do Café com Deus Pai. 20 de junho, a palavra-chave é estações. E o nosso título de hoje é As Temporadas da Vida. Não queira pular estações, elas fazem parte do seu amadurecimento. Para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Se a vida não mudasse, mas permanecesse igual a todo momento, viveríamos em uma zona de conforto extremamente nociva. Contudo, a vida não é assim. Passamos por diversas estações e há um tempo para cada coisa. Assim como a natureza passa por essas mudanças, onde temos a primavera, o verão, o outono, o inverno, a vida também passamos por trocas de estações. Isso é natural. Não se assuste quando a temporada mudar. Mudanças podem ser algo difícil no começo, mas o fato é que sempre nos conduzem a novas experiências e aprendizados. Passe pelas diversas temporadas, aproveitando o que há de melhor que cada uma tem a oferecer. Na minha vida, algumas estações não foram nada fáceis, mas foram fundamentais para eu chegar onde eu cheguei. O tempo da dificuldade pode estar sendo duro e intenso, mas saiba que ele não durará para sempre. A estação da vida, da sua vida, irá mudar. Deus tem os seus propósitos para cada fase em que vivemos e cada estação Ele espera algo de nós. Mudanças de comportamento, atitudes diferentes, posicionamentos, tudo isso deve nos induzir ao amadurecimento para que estejamos prontos para viver a próxima temporada. Portanto, entenda que, com elas, Deus quer nos preparar para viver grandes coisas. Por qual estação você tem passado? Saiba que em todas elas Deus está nos preparando e nos moldando para coisas ainda maiores. Não permita que essa temporada se vá sem você ter aprendido e cumprido com o que o Pai havia lhe estabelecido. Você passará por muitas estações, mas Deus estará em todas elas.
Qual é a tua estação de hoje? É engraçado, né? Como as coisas mudam. Quando a gente era criança, as prioridades eram outras. Daí você se torna adolescente, as prioridades mudam. E a sensação que eu tinha quando eu era adolescente era de que as coisas estavam sempre apertando para mim. Porque eu sempre fui muito comprometida com tudo que eu fazia. Então, estudar era uma coisa com muito comprometimento para mim. Organizar as coisas e as tarefas de casa também. Gerenciar a minha vida, havia um requisito muito grande de comprometimento. Dali acaba o ensino médio, entra na faculdade, o meu compromisso ainda era maior. Termino a faculdade, uma faculdade que era para fazer em 5 anos, eu faço em 3 anos, fiz rapidinho. Porque eu queria mais da vida, eu queria que a vida me entregasse aquilo que eu estava entregando também, e a vida entregou. Até que eu me formei. E fui para o mercado de trabalho, demorei um tempo para conseguir um emprego, estava bem difícil. Eu entendo a dificuldade que é um emprego, que eu passei por isso. E ainda que eu tivesse desempregada, eu decidi me ocupar e eu estudava o dia inteiro quando eu estava desempregada, porque eu falei, não, pelo menos estudar eu vou. E depois veio o escritório, veio as outras demandas e veio os outros empregos. E a vida sempre exigiu de mim e eu sempre entreguei para a vida. Até que nós chegamos a hoje. O nível de comprometimento que eu tenho com as coisas que eu faço hoje, as pessoas elas ficam pensando, nossa, como a Polly é tão comprometida com as coisas que ela se propõe. Eu sou comprometida. Porque eu comecei com esse comprometimento lá atrás. Eu não descansei. Eu sempre entregava a mais do que a fase exigia de mim. Entende? Vou dar um exemplo. Eu me alfabetizei sozinha. Eu me alfabetizei vendo minhas irmãs estudarem. Porque eu pensava, olha gente, a cabecinha da Poliana, o que eu pensava na época, eu tenho que me alfabetizar, porque quando eu chegar na escola eu já sei. E eu lembro que eu pedi para minha mãe que eu tinha que ir para a escola, porque eu já estava pronta, porque eu já sabia ler e escrever. Ah, você não sabe não, sei. Aí eu mostrei ela, me pôs na escola. Foi assim. Então, o nível dessa estação tá te cobrando o quê? Você está 100% comprometida com o que a estação está te cobrando? Ou você está sempre um passo atrás? A vida, ela vai ser vivida da melhor forma possível se você estiver sempre um passo à frente daquilo que a vida está exigindo de você, porque a vida sempre vai te apertar. Ela sempre vai exigir algo de você. Né? Quando você é criança, você está aprendendo ali uma nova língua, um novo esporte, uma nova atividade. E ali você vai crescendo e se desenvolvendo, depois você vai aprender coisas novas na escola, né? No ensino médio, na faculdade, na pós. Eu lembro que quando eu fazia pós, eu estudava o dia inteiro, ainda fazia pós à noite. Eu chegava em casa meia-noite, contava no outro dia, 4h30 da manhã, para fazer o devocional, estudar, e aí ir para academia 6 e trabalhar o dia inteiro. Então a gente precisa entender qual é a nossa fase e qual é o nível de comprometimento que essa fase está exigindo de nós e entregar de fato isso. Não se deixar olhar a vida, deixa eu olhar a vida aqui da janela, a tua vida. Se você está vivendo uma fase que está muito morno, muito parado, pode ter certeza que essa pessoa que precisa de movimento é você. Você precisa se dar um up. Você precisa olhar para a janela e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim nessa fase. Onde que eu começo, Poliana? Começa pelo seu corpo. Sério. Um corpo saudável, desinflamado, ele vai ter uma mente aberta a novas estações. O problema é que a gente está tão focado no prazer da comida, porque é tão gostoso, que a gente esquece. Eu sempre digo para começar pelo corpo, porque é uma coisa que você consegue tocar. Às vezes, a resposta que você precisa para o emprego está na sua frente, só que você só vai ouvir essa resposta se o seu cérebro estiver desinflamado. E o seu cérebro só estará desinflamado se você não comer esse tanto de carboidrato que você come.
esse tanto de açúcar que é carboidrato, esse tanto de amido, que essas farinhas brancas que a gente come. Então o seu cérebro precisa desinflamar para você olhar o que à sua volta e ver onde você vai entrar. Por isso você está apático. Então eu sempre falo, começa pelo treino, provoca uma dor física. Toda fase requer dor, toda. Se você está paralisado, provoca uma dor física, como por exemplo, e é o que eu mais peço, corre ou treina musculação. Porque somente se você fizer isso com o seu corpo, sua mente vai abrir. É muito instintivo, porque quando você provoca uma dor física, que é a musculação, que eu sempre digo, ou correr, você dá ao seu cérebro o oxigênio para mostrar para você outra área que precisa se expandir na sua vida. Acalma, confia em mim e faz o que eu estou fazendo. A gente ainda falta 4 meses e meio para acabar esse ano de 2024 e eu tenho certeza que daqui para o ano que vem as coisas estarão bem melhores para você. As coisas estarão ajustadas diante da estação e você vai navegar e trafegar nessa estação bem melhor do que você está fazendo agora, porque agora você vai fazer as coisas com consciência. Com consciência. Quando a gente era criança, aquele tanto de atividade da vida de casa apertava a gente. Aí a gente adolescente, todas as atividades apertam a gente. Agora que você é adulto, né? Será que você precisa de um coração quebrado para te apertar? Tem gente que o coração quebra, a pessoa desiste da vida. Você precisa de uma queda financeira? Para quê? A gente só cresce na dor, né? Então provoca uma dor física e emocional, que é a do treino, da corrida, antes que a vida te entregue uma dor emocional. Porque dói muito mais. Acredita em mim. Para você viver essa estação da melhor forma, você precisa que o seu corpo, a sua mente e o seu espírito esteja pronto para você viver e querer viver tudo aquilo que você vai viver sem deixar nada para trás. Amém? Escreve para mim no chat enquanto eu oro. Eu não vou deixar nada para trás. Porque você precisa entender que a gente não pode deixar nada para trás na nossa vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensine, Senhor, a não deixar nada para trás. Nos ensine a entender e ver qual é a estação que nós estamos agora e vencê-la. Toda estação precisa ser vencida. Por isso que eu te peço que o Senhor nos ensine a vencer cada estação da melhor forma, para que quando a gente passe dessa fase, a gente vai para outra fase sem deixar nada para trás. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Isso mesmo, você e eu não vamos deixar absolutamente nada para trás. Isso mesmo, eu não vou deixar nada para trás. Glória a Deus, aleluia. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, sem deixar nada para trás. Nós estaremos aqui para a gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Aleluia.